Alô você, meu amigo e minha amiga de casa, Matheus Boa Sorte por aqui e hoje tendo a feliz oportunidade de estar apresentando o Podnet, o podcast da HiNet e tendo, claro, a sua companhia durante esse nosso conteúdo de hoje. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, porque eu estou aqui do lado de duas figuras que levam a HiNet no DNA, levam a HiNet no cotidiano. Estou com o Helder, estou com o Devani e eu vou começar o meu bate-papo. Para você que está conhecendo o podcast agora, vale a pena voltar a alguns dos episódios para você ver um em que eles vão contar um pouco da história deles, vão contar um pouco como surgiu. Mas hoje é um bate-papo de um curioso jornalista para dois empresários que têm muito a ensinar. E eu já vou começar quebrando um pouco a lógica para saber o seguinte. A HiNet está fazendo 20 anos. Vou direcionar para um, depois eu vou direcionar para outro. Certo. O que o Helder de hoje diria para o Helder de 20 anos atrás, quando tudo isso começou? Rapaz, boa pergunta. Eu diria para repetir os mesmos erros, porque não dá para fazer nada sem errar. É aquele ditado, né? O menino que não anda não vende picolé. Então, foi errando, aprendendo, errando e aprendendo. Eu cometeria os mesmos erros. Você teria hoje... por exemplo, o Matheus, quando eu olho para trás, eu comecei no rádio com 11 anos de idade. E nas vezes da vida que eu pensei em desistir, eu dizia, eu não posso contrariar aquele menino corajoso de 11 anos de idade. E às vezes eu acho que eu, com 31, eu não tenho a coragem de quando eu tinha 11. O Helder de 20 anos atrás era mais corajoso que o de hoje é mais cauteloso. O de hoje pensa bastante antes de fazer algo, né? Naquela época não pensava, saía fazendo. Era mais emoção. Mais emoção. E você? O que você diria para você de 20 anos atrás, olhando nos olhos dele, assim, tomando um café, um dos tantos que eu já sei que você gosta muito de café, o que você diria para ele? Que continuasse com os desafios e tendo mais malícia. Que hoje, muitas malícias que eu tenho hoje que eu não tinha no passado. E talvez os erros que eu tive, talvez não teria. Porém, como até Helder ressaltou, talvez se eu não tivesse aqueles erros, eu não teria evoluído para o Devani de hoje. E é por isso que tem perguntas que às vezes nem tem respostas. Porque se hoje eu começasse tudo de novo há 20 anos atrás, talvez não teria os resultados que teria há 20 anos atrás. Então, acredito que tudo tem o seu momento e naquele momento certo. Eu diria que eu costumo dizer que ser do sertão é um sentimento, é um estado de espírito. E uma das coisas que eu acho que todo o sertanejo carrega consigo fé, resiliência, coragem, esperança, e ele carrega consigo malícia. E a malícia que eu digo sempre é que conviver com a ausência da chuva e mesmo assim prosperar, eu acho que não há nada que carregue mais a malícia da inteligência genuína, verdadeira, aquela inteligência que escola nenhum ensina, a inteligência da vida, do cara conviver com isso, criar a família dele, saber que o milho de São José tem que ser plantado, que a chuva vai vir, que o vento norte vai trazer, aquela coisa. A malícia do sertanejo, eu acho que é uma das coisas mais espirituosas que o homem do interior do Nordeste carrega consigo. Aí eu queria entender de você, quando você fala malícia, eu me recordei desse conceito. O que é essa malícia? O que é esse traquejo, como diria os pais e os avós da gente? Essa malícia é ter uma visão mais ampla, uma visão holística de tudo. E não ir apenas por empolgação. Porque na época, 20 anos atrás, era muito empolgado. Recentemente, há 3, 4 anos na HiNet, minha empolgação era tão alta que a gente ia entrar em 50 cidades ao mesmo tempo. Só que nem sempre é do jeito que a gente quer. A gente tem que fazer projetos, estudo de mercado, plano de viabilidade econômico-financeira. Então essa malícia em você falar assim, olha, não é só empolgação. Tem que ter o quê? Razão e emoção. Eu vi na outra entrevista de vocês falando muito exatamente sobre isso. De ouvir quem
dar ouvidos a quem já fez e sabe falar do caminho que onde acertou, onde errou e tal. Com quem vocês se aconselham? Vocês se aconselham entre si? Tem conselheiros? Tem pessoas? Quem é a pessoa que quando aperta o calo você vai ali bater um papo? Cara, depende do tema, né? Tem coisas que é a gente mesmo, os dois juntos, um tem uma visão, o outro tem outra. Quando é área específica, por exemplo, financeira, a gente busca consultor externo. Quando é tecnologia, a gente tem também o guru da tecnologia. Quando é jurídico, então assim, a gente tem um leque ali de mentores. Alguns a gente chegou a pagar para fazer uma consulta só para entender. Outros a gente consegue um network para ir lá na empresa, visitar, passar 2, 3 dias, conversar com funcionários e assim, às vezes vai ter dúvida que ninguém vai tirar, porque tem coisa que é a gente que tem que decidir. Então a gente busca informações para melhorar a decisão, mas tem hora que não tem jeito, é intuição mesmo também. E muitas decisões que já tomamos, que os melhores consultores falavam que não ia dar certo, e deu. Já enfrentamos decisões, já enfrentamos opiniões, cara, não vai que não vai dar certo, mas fala, Devani, nem que nós se lascamos, mas nós vamos. E deu certo algumas vezes. Os erros ensinam mais que os acertos, né? Às vezes também que me perguntam o que você faria de diferente. Até os erros que eu tive, eu cometeria os mesmos para ser. Porque é muito fácil você medir a página 5 do seu livro após conhecer a página 10. Mas eu acho que a vida ensina o tempo todo. Às vezes a gente aprende com quem a gente nem imagina que pudesse ensinar alguma coisa pra gente. Às vezes a gente se frustra com quem a gente cria uma grande expectativa de que fosse ensinar alguma coisa pra gente. Mas eu comecei perguntando de 20 anos atrás. A gente está lendo a página 20 para falar da página 1. Mas agora, lendo a página 20, o que é a HiNet de daqui 20 anos no seu sentimento de hoje? Cara, no sentimento de hoje, assim, a gente percebeu que a HiNet pode ser mais do que uma operadora de internet. E assim, estamos criando novas frentes de negócio. Então, assim, a HiNet daqui 20 anos vai surpreender até nós mesmos. Temos ideias aí bem desafiadoras, porque assim, se a gente pega o que a gente fez lá atrás até hoje, o que a gente quer fazer daqui para frente, mostra para a gente que é muito mais possível. Está mais fácil fazer o que a gente quer do que o que a gente já fez no passado. Então, a gente cria aquela coragem a mais. Então a gente busca ser aí não estamos reinventando a roda, é um ecossistema de novos produtos, serviços, novos modelos de negócio, alguns já estão em teste. Então a HiNet de 20 anos a gente espera que seja uma empresa resiliente, porque você vê, poucas empresas duram 40 anos. Então a gente quer olhar para aquelas que não duraram e fazer diferente. E você, como é que você enxerga a HiNet daqui 20 anos? Quando o Helder começou a falar, eu até me emocionei. Porque há 15 anos atrás, nós escrevemos como vai ser a HiNet daqui 5, 10, 15 anos atrás. Só que não podia mostrar a ninguém, porque senão falava que a gente era louco. Eram coisas que até mesmo a gente duvidava. Mas quando a gente escreve, tem 50% de chance de dar certo. E muitas coisas realizamos perfeitamente. E me tocou quando ele falou daqui 20 anos atrás, daqui 20 anos na frente, até nós iremos surpreender. Porque quando a gente pensa na equipe, pensa no time como uma base de tudo, a gente viu que a gente construiu um time muito bom. E isso vai dar no suporte para a gente dar um up muito maior em nosso negócio. Vai criar um ecossistema muito grande e brevemente aí já temos algo a mostrar. É interessante, só uma consideração. A gente fazia alguns planejamentos, a gente não fazia isso dentro da empresa, a gente tinha que estar numa viagem, algo para dar aquela sensação de fora da caixa. E Devani, que era o anotador, ele que escrevia. Aí passou um tempo, ele foi lá, ele trouxe um desses caderninhos que a gente tinha escrito lá 5 anos atrás. E tava lá, sei lá, escrevendo lá umas 30 possibilidades
de ideias, e a maioria delas tinha sido realizada, e assim, foi coisa que escreveu e guardou. Falei, cara, a gente podia fazer isso e tá acompanhando. Só que foi algo intuitivo. A gente chegava até a arrepiar na hora que olhava, a gente escreveu isso aqui, já aconteceu, e a gente não... A gente tinha até esquecido que isso estava escrito. Mas nessas escritas que eu já soube do seu caderninho, e eu me identifiquei, porque eu também... Tá aqui, deixa eu ver se tá no bolso. Não, tá ali tá na mesa. Eu ando com uma caneta vermelha e uma caneta azul no bolso e um caderno. Porque na caneta azul, uma coisa que eu criei para mim, a caneta azul eu escrevo tudo que eu tenho que fazer, e a caneta vermelha, quando eu dou o ok que eu fiz, é uma sensação de realização gigantesca para mim. E eu guardo todas as minhas agendas que eu, por mais que tenha a agenda do calendário celular, eu uso a agenda física até hoje. E eu guardo as minhas agendas de 10, 12 anos atrás. E é incrível, esses dias eu parei para olhar como é que eu distribuía meu tempo 10 anos atrás, e eu achava que eu fazia muita coisa. Como é que eu distribuo o meu tempo hoje? E eu falo assim, rapaz, o tempo é o mesmo. Como a distribuição, como a visão, como a resolutividade das coisas hoje em dia está mais fácil. Nesse caderno, lá atrás, quando foi escrito, se imaginava que hoje, com 20 anos, a Gainet estaria da forma que está, estaria menor, estaria maior, surpreendeu. Estava tudo do jeito como está. Então a receita, o caderninho estava 100%. Funcionou muito bem. Só tinha apenas uma coisa do projeto da gente, foi o avião. Que em pouco tempo também dá pra gente. A gente não viu ainda a necessidade para isso, mas Ao invés de comprar, tá alugando, né? então tudo perfeitamente do projeto de 30 anos. Eu sou fã de aviação. Estou estudando para tirar meu piloto privado agora. Depois nós vamos ter um assunto só para falar de aviação, entendeu? E se você não conhece, já deve ter pesquisado sobre a Cirrus, né? O SR-22 ali, SR-20, rapaz, aquilo é... Mas isso aqui é papo para outro dia, só para a gente falar de aviação. Pense num cara que gosta, sou eu. Vocês estão em Caculé, vocês são filhos de Caculé, a empresa nasceu em Caculé, e 20 anos depois, mesmo com todo o processo de expansão, vocês seguem em Caculé. Sim. E eu queria entender, que eu acho isso louvável, acho isso interessantíssimo, de você deixar os bons frutos que o sertão produz no sertão, para mostrar que é possível florescer, ampliar, frutificar e por aí vai. Mas o porquê da decisão de Caculé e de que maneira, que eu imagino que é um desafio. Tem quantos habitantes hoje, Caculé? 30 mil habitantes? 20 mil. 20 mil habitantes. Segundo o IBGE é 20. 22 A nova. mil e pouco. Reter os talentos, vamos lá, produzir esses talentos, reter porque vocês precisam de mão de obra, né? Então, como é que é essa relação de vocês com a cidade, essa decisão de manter as bases em Caculé, e como é que é esse processo de descobrir os talentos, reter essa mão de obra e ter uma equipe qualificada, como é que você falou, que ajuda a chegar onde está e vai ajudar a chegar nos caminhos maiores que estão vindo pela frente? A gente descobriu uma coisa que não precisa vir ninguém de excelentes faculdades. Precisa de ter vontade de aprender, coragem de trabalhar e ter sonhos. Se a pessoa tiver essas 3 características, elas vai longe. Tem pessoas hoje primeiro emprego, que já está muito bem dentro da empresa, trabalhando na empresa, se capacitando dentro da empresa, com certeza com outros cursos, internet e à distância, mas estão no níveis, talvez a nível muito melhor que capital. Então, quando não precisa, no início a gente tentou fazer isso, buscar gente de fora, pessoas capacitadas de fora, viu que a cultura a gente não conseguia conciliar a cultura que vem de fora com a de dentro, e a gente começou a investir no nosso pessoal, e a gente tem grandes resultados com isso. Só que aí, assim, o desafio é, se você quer crescer hoje como empresa em Caculé, você não tem mão de obra qualificada. Então você tem que trazer de fora. Mas se você tem um plano de longo prazo, você começa pegando aquele pessoal de primeiro emprego. Nós montamos uma escola lá dentro. A gente tem gente lá de primeiro emprego que hoje já ocupa cargo sênior, que assim, o nível de certificações internacionais da área, porque é tecnologia, não é
uma distribuidora, uma transportadora. A gente está mexendo com uma empresa de telecom e tecnologia. Então a gente tem que ter programador, gente que entende de alto nível de gestão de rede, que é um padrão internacional. Porque a internet hoje, para funcionar, cada provedor tem que aderir a um protocolo padrão. Não dá para você tentar reinventar ali a roda. Então a gente treinou gente. No longo prazo, hoje a gente tem a equipe completa. E assim, hoje 90% dos cargos ali estratégicos são de gente de lá. Alguns que não teve jeito, a gente não conseguiu qualificar e buscamos de fora. Mas se a gente olhar hoje aí, 90% foi criado lá. Primeiro emprego, apoiamos, investimos, chegamos a pagar curso universitário, pagar pós-graduação. Ó, a gente vai fazer o investimento aqui para daqui 3 anos você está apto. Que a empresa tem que crescer, a equipe crescer junto. Assim, eu falo para você que não é fácil. Já chegamos a pensar, cara, se a gente fosse para uma cidade maior, para uma capital, ia estar tudo completo. Porém, a gente está preso ali na cidade, né? Os pais estão ali, meus pais moram lá, o pai de Devani completou agora 95 anos, ele está lá quase que vizinho, né? Mora na mesma rua. Então a gente está ali com as raízes ali, e todo o time foi criado ali. Hoje, para sair de Cacolé, assim, a gente nem pensa nisso. São quantos colaboradores hoje? Hoje a gente está aí em próximo de 500 colaboradores. 500 colaboradores e para o consumidor, venda final, a marca presente em 11 cidades. 11 cidades. É, muita coisa, viu? Para o atacado e corporativo, mais umas 70. Então a gente tem uma rede aí que pega do oeste da Bahia, lá próximo a Tocantins, e chega à região de Ilhéus. E aí todas essas cidades no meio do caminho a gente está fazendo algum desenvolvimento, né? Qual é o futuro da internet do ponto de vista do provedor? Hoje é um assunto que eu sou bastante leigo, né, do funcionamento, de como é que é os bastidores disso, mas hoje se fala da internet via satélite, acredito que a tecnologia vai trazer muita coisa aí para que a conectividade seja cada vez maior. O que vocês esperam dessa evolução e de que maneira vocês estão se preparando para isso? Tem alguma grande mudança que vai acontecer no futuro próximo que vai revolucionar esse mercado? Como é que está se comportando esse mercado tecnológico? Quando a Gaia.net começou, a gente tinha aí internet de escada e a gente já iniciou com um pioneirismo no banda larga via rádio. Depois a gente percebeu que o via rádio estava se tornando uma tecnologia defasada. Migramos lá para outro tipo de tecnologia, que era o cabo metálico. Antes do cabo metálico já nos deixar na mão, a gente migrou para fibra. E assim, hoje a fibra, que é o que a Gaia.net utiliza, fibra 100% até a casa do cliente, ela é a tecnologia de ponta. A fibra vai continuar, e o que a gente já está começando a substituir? Os lasers que acendem essa fibra. Então a gente tem laser de 1 GB, 10 GB, 100 GB. Agora, mês passado a gente estava em Las Vegas num lançamento dessa área aí de tecnologia. Vi lá um provedor do Google que entrega 10 GB na casa do cliente. Já tem uma tecnologia nova entregando 50 GB. A gente até comentou aqui, ano passado a gente estava na China vendo isso. Então assim, a gente tem um conforto em falar. A tecnologia que a gente trabalha, ela ainda é a tecnologia de ponta. Tem lá Starlink, mas você vê, ninguém coloca uma Starlink numa casa dentro da cidade. Você vai colocar numa área rural onde a fibra, o custo da fibra é inviável. A fibra tem um lado bom de ser ponta, menor latência, maior qualidade, porém, em algumas áreas o investimento dela é caro. Temos aí também o 5G chegando para a tecnologia móvel, que em alguns países já está se utilizando isso para substituir a banda larga fixa, porém em regiões que não tem fibra ainda. Então até hoje não inventaram nada que tenha maior capacidade, qualidade e robustez como a fibra. Você falou de laser, aí eu vou pergunta de leigo. Que laser é isso? Como é que a internet chega na casa das pessoas para além do fio? Certo. Eu vi, por exemplo, na entrevista vocês falando alguma coisa de que vai ter um morro, que tem que ter uma geração para passar do morro, senão não passa. Sim. E tal. A gente bota ali o www, a gente abre o Instagram, a gente manda mensagem no WhatsApp, mas e o bastidor disso? Sim. Para além do clipezinho da fibra que bota ali no roteador, como é que é? Então, se a gente fazer um overview aí, né, sobre as tecnologias, né? A gente começou lá com cabo metálico, rádio, ondas de rádio,
E chegou hoje aí na fibra, que é o quê? Um laser, a velocidade da luz. Tem algo mais rápido que a velocidade da luz? Pelo menos que me falaram ainda não, né? Então a fibra ela é a que conduz a luz. Então é um cabo preto, porém que por dentro é um núcleo de vidro. Você acende uma luz na ponta, essa luz viaja por dentro desse tubo de vidro e chega lá na outra ponta. Então cada vez que ela acende e apaga, você lembra o quê? 0 e 1, 0 e 1. A linguagem binária ela é transmitida através dessa fibra. Então hoje, se você pega a internet, muita gente pensa que a internet vem do satélite. Só que a internet ela é terrestre. Tem cabo submarino interligando Brasil a Miami, Brasil a Angola, Brasil a Europa, cabos de fibra ótica enterrados por dentro do mar. Um negócio interessante. Lá atrás, no Brasil, o primeiro telefone do Brasil foi Dom Pedro. Ele descobriu que tinha tecnologia já de telefone fixo. Ele pediu para o pessoal lá de Portugal descer de Portugal até o Rio de Janeiro na casa dele com um cabo de telefone e foi soltando dentro do mar. E fazendo as emendas e soltando. Chegou na praia lá, não sei que praia foi no Rio de Janeiro. Esse pessoal montou postes, levou o cabo até a casa dele lá no Rio de Janeiro e ele fez a primeira ligação lá para a rainha. Naquela época era o cabo metálico de telefone, a única coisa que muda é que hoje é fibra ótica, só que se você olhar o mapa de fibra, digita no Google lá, mapa de fibras óticas do mundo. Eu já vi alguma coisa esses dias, eu até vi uma reportagem de alguma coisa próxima a Fortaleza. Sim, Fortaleza, você vê, Fortaleza é o ponto mais próximo do Brasil entre a Europa e entre os Estados Unidos, então lá que chega todos os cabos submarinos. Ela tendo uma construção de um... Isso. Não sei se é alguma coisa de petróleo, alguma coisa nesse sentido, que teve que mudar de lugar, alguma coisa do tipo, mas eu acompanhei isso e foi quando eu tive essa curiosidade de ver essas interligações que na minha cabeça não existia nunca um negócio desse. Isso. E aí essa interligação, beleza, chegou lá em Fortaleza. E para isso chegar aqui em Cacolé, vocês distribuírem por 70 municípios? Pronto. Vamos dividir isso aí no... Esse esquema de distribuição, né? Então, assim, existem os provedores que eles fazem conexões entre os continentes, que são as Big Telcos, as Big Carriers. Aí, existem outros provedores que fazem a transmissão da fibra dentro de um país, por exemplo. E a HNet, ela recebe de um desses que transmite dentro do país e faz a transmissão entre cidades. Então, são as cadeias de operadoras e a fibra sai da casa, vai para a HNet, da HNet vai para essa operadora que interliga todo o continente aí latino-americano e essa operadora conecta com outra que interliga os continentes. Então, interligou os continentes, está todo mundo conectado. Devanis, são quantos clientes hoje na base, aproximadamente? Quase 100 mil. Quase 100 mil clientes. Quais são os principais desafios do crescimento para vocês? O que Matheus, hoje, eu vi que você falou aí de 50 municípios, mas está com 11. Quais são os desafios? Quando é que vão destravando essas correntes? Até onde quer ir? Qual é a viabilidade? Até onde vale a pena? Olha, o que antes, quando a HNet começou na cidade circunvizinhas de Caculé, não tinha internet de banda larga de jeito nenhum. Então era fila de espera para instalação. Tinha cliente que esperava 60, 90 dias. Quando a gente veio para Vitória da Conquista, todos os provedores, os operadores aqui, ou era para metálico, ou era rádio, ou era cabo de rede. E não tinha fibra ótica. Quando a gente veio para Vitória da Conquista, a carência de internet era muito grande. Então, a necessidade do cliente era muito grande. Então, era fila de espera. Foi quando a gente contratou Minotouro com garoto propaganda. Passou de 80 a 100 instalações mês para 800 mil. Tinha clientes que esperava 60 dias para ser instalado. Porque a HNet foi o primeiro provedor de fibra ótica aqui em Vitória da Conquista. E essa espera era porque a fibra tinha que chegar na rua do cliente ali. Não, é porque era a demanda. Era A demanda era né? muito alta. Muito. E aí o que aconteceu? Naquela época, com a demanda era muito alta e a gente estava entregando, então
a gente aumentava muito a quantidade de clientes. Como hoje, todos os provedores hoje praticamente têm fibra ótica, a concorrência começou a ficar cada dia mais acirrada. Tem muita gente que preza pela qualidade, mas a maioria é por preço. E o que a Gaia.net sempre manteve com seu perfil, manter qualidade. E hoje a gente não está investindo muito em captar novos clientes, e sim a gente está investindo para manter a base, para que os nossos clientes sejam cada dia mais fiel à marca, como um diferencial que se torna cada dia mais competitivo no mercado, não apenas por preço, porque tecnologia qualquer um pode ter. Agora, esse diferencial de atendimento, de qualidade, de sensação de experiência do cliente é que a gente está crescendo. Você falou em ecossistema, né? Hoje, por exemplo, quando a gente... Eu vou citar um exemplo clássico, que é a Amazon, que entrega praticamente de A a Z soluções em várias instâncias da vida do consumidor. É da música, é do armazenamento na nuvem, é da compra do livro, é do streaming. Uma base de 100 mil pessoas, eu acho que no mercado de hoje é algo extremamente valioso e que quantas empresas não queriam ter uma base como essa. Então, quando você fala desse crescimento de ecossistema, é um pouco de entender que eu já tenho uma base e que eu posso fazer com que essa base consuma novos produtos comigo a partir de uma experiência de excelência nesse produto de entrada, mais ou menos isso? Exatamente. É usar a base que a gente tem, visto que, assim, como o Devandi já pontuou, mercado de fibra ótica, internet, para você crescer, a gente precisa de um diferencial. Todos já têm fibra. Todos já estão num nível de tecnologia similar. Então a gente busca o quê? Na parte de cliente de internet. A gente tem outros streams, a gente tem a TV da Gaia.net, a gente já tem outros produtos embarcados para gerar um diferencial. E o foco maior agora é investir em CRM, qualidade de relacionamento ao cliente, e abrir oportunidades para fazer o que você está falando. A gente já entregar novos produtos com a nossa marca, para que a gente faça lá um aumento de receita por cada cliente. Entendi. Já dá para adiantar alguma coisa desse ecossistema ou ainda é segredo? Cara, tem coisa que já está rodando. Quando um olhou para o outro. Quando tem esse olhar um para o outro, é meio que assim, e aí, fala, não fala, valida, não valida? É porque o que a gente gosta de fazer, está validado, já está rodando, a gente faz o lançamento, mas tem coisas assim que a gente ainda está no MVP. Tá. É melhor você saber na hora que estiver pronto, porque Entendi. se a gente solta, você é muito conhecido, a gente vai começar a receber lá. Quando a gente lança, faz um spoiler, a galera quer, deixa eu testar. E a gente prefere estar no ponto certo para entregar para o cliente. Acho que a gente precisa segurar um pouquinho. Então, quem tem ansiedade, segura. Segura. Mas você pode garantir que é coisa boa. Garantir que é coisa boa. Eu já soube de uns negócios aí, mas eu vou guardar segredo, né? É. Não sei se estão pedindo segredo, mas já soube de uns negócios aí que é interessante, viu? Ideia inovadora. Rapaz, gente boa, quando se junta para pensar as coisas, é inacreditável como sai negócio assim, fora do comum. A gente estava conversando sobre viagens aqui, já tem esse tema da aviação aí que a gente tem em comum, vocês estavam falando sobre viagens, e eu também, vocês falaram, de vez em quando, para pensar o futuro, para pensar diferente, eu saio ali de dentro, ou é na partida de tênis ali que eu vou pensar alguma coisa, ou é numa viagem e tal. O que viajar, que aí é um assunto que eu gosto, que eu entendo, o que viajar faz oxigenar a mente de vocês? Cada viagem dessa, seja a viagem a trabalho ou a viagem a lazer, o que esse olhar de experimentação, de uma realidade diferente da sua, contribui para que a marca tenha diferenciais no dia a dia, para que chegue novidades? Porque cada lugar tem suas características, suas inovações. Talvez tem coisas aqui na Gaia.net, que vão colocar em Vitória da Conquista, Caculé, coisas que nós fizemos e deram certo, que talvez um americano, um europeu, nunca tinha pensado naquilo. Quando se faz viagem, esse network, em estar em lugares diferentes, um começa a ver a cultura do outro. O que deu certo lá em Caculé, que eu vou fazer aqui em Porto, em Portugal. O que é que a gente vai em Las Vegas que tem aqui? Olha, essa fachada é interessante aqui, olha, a gente pode fazer isso aqui em tal lugar. Então, coisas que aparecem em viagem, que a gente vê em viagem, a gente começa a
perceber o quanto aquilo ali é útil. Então, você nunca volta de uma viagem da mesma forma que você foi. A gente aprende muito e a gente aplica muito nas viagens. E fora a oxigenação de você estar longe do seu negócio. Você começa a ver seu negócio de forma de fora. E aí você começa a ter novas ideias. É aquele ditado, né? Você já viu duas pessoas jogando dama? Quem tá de fora tá enxergando uma jogada excepcional, mas quem tá lá dentro não vê. Então a gente sai do quadrado, né? Sai da caixa. E assim, quando você tá num ambiente diferente, sua cabeça funciona de forma diferente. Você tá em outro ambiente, você começa a pensar diferente. E assim, um empreendedor, quando sai para um lugar diferente, ele começa a prestar atenção como é que é o atendimento, como é que é o processo das empresas. Às vezes a gente sentava, olha esse tipo de negócio, será como é que é isso? Quanto é que esse cara fatura? Olha só a quantidade de funcionário que tem aquilo ali. O cara senta para tomar um café e já está analisando a operação, se dá lucro. Então, Quantos aí cafés tem que vender por dia? a gente já volta fazendo conta e tem coisa, opa, eu tenho gente demais lá fazendo isso aqui, aquilo dali. A gente já vai entendendo. Se você fica só dentro da empresa, você não tem comparação, né? Vocês deram o exemplo da China. Qual foi o impacto de chegar lá e ver a realidade? E a realidade existem, por exemplo, eu já visitei alguns países que me vendiam a ideia de um país de uma forma, eu cheguei lá e tive uma percepção diferente. Pro bem ou pro mal? O que você esperava ver na China? O que você viu? E isso lhe surpreendeu para cima, lhe surpreendeu para baixo? Como é que você voltou de lá? A roupa que você veio, você foi vestido de um jeito e voltou vestido de que jeito? Cara, a gente foi, assim, fomos convidados lá para participar de um evento de telecom lá, de um fabricante. E até comentei com o Devani, a gente estava indo de copo vazio, né? Sem expectativa nenhuma, assim, em relação a tecnologia, porque a gente sempre está em eventos de atualidade. Porém, o que deixou a gente chocado foi a cultura lá, né? Muita coisa, eu prestei atenção em muita coisa. Você chega aqui, por exemplo, no estacionamento do shopping, você tem que apertar um botão, pegar um cartãozinho de papel, né? Você tá lá no shopping, na hora que você sai, às vezes você esquece. Tem que voltar para pagar o estacionamento e tal. Cara, na China, aqui a gente tem o sem parar, mas lá você entra, a câmera detectou a placa, na hora que você para no estacionamento, na hora que você sai, já está seu aplicativo lá cobrando taxa de estacionamento. Então assim, parece que está no futuro, sabe aquelas coisas que você vê em filme e a gente está aqui no presente, né? Assim, foi coisa que a gente ficou meio que chocado e um pouco desmotivado, porque não dá para aplicar aqui. Assim, a estrutura de tecnologia do país ainda está bem atrasada. Inclusive o sistema de tecnologia da nossa área, que é o GPON 50 GB, tá lá rodando, mas eles não mandam para o Brasil ainda, porque assim, o Brasil não comporta isso. A gente manda o de 10 GB, que vocês ainda têm muito tempo para segurar essa tecnologia. Muita farinha para comer ainda. Então assim, às vezes fica até frustrado, né? Você vê uma coisa boa, mas você não pode trazer ainda. Dessas suas andanças aí pelo mundo, Evani, qual foi a que mais lhe surpreendeu? Foi a China? Foi a China. Então são culturas diferentes. Aí ao mesmo tempo, quando a gente fala no caso de que a gente foi em Wuhan, talvez a nossa percepção da China é diferente de outra pessoa que foi para lá, foi para locais ou cidades piores. E aí talvez a percepção que a outra pessoa teve foi da forma que ele percebeu. E que foi diferente da gente. Então tudo na vida é relativo. Uma percepção que você teve de um lugar diferente da que eu tive. Então é muito relativo, assim. Cada cabeça é um mundo, né? Cada cabeça é um mundo. Quais são, falando ainda em viagens, os próximos lugares que vocês têm vontade de conhecer? Seja para exercitar a mente passeando ou para exercitar a mente trabalhando? Já tem Já tá no caderninho já? Já. Tem algumas que já estão. Inclusive, acho que Devani tem uma que é igual a dele. Você vai pra Tailândia, né? Tailândia, Malásia e Filipinas, naquela região lá. Na Tailândia eu tive em Bangkok, achei excepcional. Tive na Malásia, em Kuala Lumpur, me surpreendeu muito. Eu tô indo nas Filipinas agora, eu não vou. Só vou fazer uma conexão em Manila, eu vou para El Nido. Que aí já é coisa mais de praia, uma comunidadezinha pequena de 15 mil habitantes, vou descer em Porto Princesa.
Interessante aí, Filipinas. A gente esteve em Barcelona esse ano no evento e a gente conheceu um pessoal de provedor lá das Filipinas, na China. Aí o pessoal lá da China chamou a gente e esse provedor das Filipinas para passar um almoço lá em Barcelona fazendo benchmark. Eles tinham alguns desafios com o provedor dele lá nas Filipinas e sabia dos nossos desafios aqui da Gainet. Falou, vamos botar vocês dois na sala, um almoço. Aí a gente ficou lá umas 3 horas com eles e eles pontuaram alguns desafios deles como provedor lá, de banda larga fixa. Algumas situações que eles estavam passando lá, tem um provedor pequeno, clandestino, que cortava os cabos, o que eles faziam. E aqui no Brasil a gente tinha problemas similares. A gente tem algumas regiões que a Gainet atua, que tem uns provedores ilegais, bem pequenos, que danificam o nosso cabo para gerar uma insatisfação do nosso cliente. E a gente passou lá algumas horas com os provedores das Filipinas, discutindo, e a gente percebeu que a única diferença da Gainet para esse provedor é que a gente tinha que conectar as cidades aqui, terrestres, que a Gainet não usa nenhum cabo submarino, e ele só usa cabo submarino, porque as Filipinas são 7.000 ilhas. Então, você andou alguns quilômetros, você já está no mar, tem que atravessar o cabo. E lá atrás, 20 anos atrás, quando eles começaram, era via rádio. Cada ilha dessa era uma antena de rádio conectando com a outra. E a mesma forma que a Gainet era 20 anos atrás. Os morros, você viu lá no podcast, né? Para a gente interligar uma cidade com a outra, não dava para o sinal passar direto. A gente tinha que subir uma torre no morro e conectar essas cidades via rádio. E hoje, assim, foi interessante esse benchmark com as Filipinas. Muda, obviamente, as questões culturais, mas tem muita coisa em comum ali para aprender e trocar figurinha. Teve alguma solução lá deles que vocês pegaram alguma ideia e de vocês que eles pegaram? Né? Cara, não. Assim, em questão de processo, a gente buscou até eu lembro que na hora lá eu até liguei pro meu pessoal pra gente pegar alguns indicadores e bater. Só que sim, tinha muita coisa que é diferente, né? Cultural, mas solução para falar assim, vamos mudar alguma coisa aqui com base no que a gente viu lá, a gente não achou, porque todos usam o mesmo padrão, o mesmo fabricante, a mesma tecnologia. Então a gente não entrou a fundo na operação, porque nossos cargos é mais estratégico. Então talvez se a gente juntasse o time de operações dele com o time de operações nossos, os caras iam achar várias peculiaridades. Bom, eu vou caminhar para terminar o bate-papo e eu tenho uma característica minha nas minhas reportagens, que tem uma palavra com 10 letras, que eu acho uma palavra excepcional e é incrível que você falou aí de quando a gente vai num país, você pode ter uma opinião, eu posso ter outra. Quando eu vou numa cidade, eu tenho uma opinião, eu posso ter outra. E eu já devo ter entrevistado 1.500 pessoas fazendo essa pergunta. E existem até respostas que são similares, mas iguais nunca. Só que algumas são extremamente criativas e me fazem observar o quanto nessas 10 letras cabem significados. Aí eu vou perguntar para cada um. O que responder em segundo lugar vai ter mais tempo para pensar, né? Mas o que é felicidade? Eu digo felicidade porque na felicidade também mora a fé. O que é felicidade para você? Um estado de espírito. Existe felicidade em várias coisas. Tem gente que para felicidade é estar bem com a família, estar bem com os filhos. O outro já é estar bem no trabalho. O outro já gosta de viajar. Então, felicidade é muito pessoal. O que não existe felicidade plena, existe momento de felicidade. Quanto mais a gente busca estar de alegrias, a gente consegue estar mais no ápice da felicidade. Quanto mais a gente convive com pessoas positivas, mais fácil você chegar à felicidade. Quanto mais você esteja num ambiente favorável, mais você busca a felicidade. Porém, a felicidade de várias formas. A felicidade é muito pessoal. E você, Eder? O que é felicidade para você? Felicidade é bem pessoal, né? Você perguntar aí para uma mãe de família o que é felicidade, é criar os filhos, ver o filho crescer, virar médico, crescer, e ser bem sucedido. Para mim não é tão diferente, só muda que assim, minha felicidade está ligado a 2 pontos.
meu lado da minha família, ver a família toda bem. Minha saúde, eu consegui deitar, dormir sem nenhuma preocupação e acordar igual uma criança. E no lado empresarial, está desenvolvendo novas frentes de negócio, está desenvolvendo a minha região, poder contribuir lá com uma geração de empregos. Então, assim, eu considero esses 3 pilares e eu me considero 100% nos 3. Então, eu considero feliz. Bacana. Quero agradecer o bate-papo, muito feliz em estar participando aqui do Podnet, conversando com vocês, aprendendo, trocando experiências. Tenho certeza que quantos encontros fizermos, assuntos dos mais variados teremos para a gente discutir mais. Da próxima viagem que vocês fizerem e eu fizer a gente já vai aqui trocar figurinha e vamos falar muito sobre isso. Que venham mais 20 anos, que venham mais 40, mais 60, mais 80 e que o espírito de entender que para além da marca, quantos CPFs cabem nessa marca, quantas histórias, quantos sonhos foram realizados, quantos sonhos ainda serão, quantas pessoas que... Quando a Daiane falou comigo a primeira vez sobre a marca, e ela me trouxe o modelo do negócio, o que veio na minha cabeça? Veio na minha cabeça uma mãe que está com seus 70, 75 anos, que mora numa pequena cidade como essa e que tem um filho que mora em São Paulo, que foi lá tentar a vida, e que essa mãe, 30, 40 anos atrás, ou ela tinha que escrever um telegrama, ou tinha que escrever uma carta, ou tinha que ir numa central telefônica, pedir para ligar para um orelhão na hora tal, para ver se falava com o filho. E hoje, essa pessoa pega um celular, faz uma chamada de vídeo, que é a internet que possibilita, e mesmo que a distância, ameniza a saudade. Então eu acho que a internet ela facilitou a gente a vivenciar experiências, a ter acesso a conhecimento. É uma ferramenta que, se usada para o bem, é um negócio espetacular. E vocês têm pelo menos aí 100 mil pessoas que no dia a dia vocês estão colaborando com que essas pessoas encurtem distâncias, busquem conhecimentos, busquem diversão, entretenimento, gerando empregos. Então, verdadeiramente, meus parabéns. É bacana saber que eu nasci em Guanambi, pertinho lá de Caculé, e é bacana ver sertanejo mostrando que no sertão se floresce aquilo que a esperança permite plantar. Então é muito bacana isso, parabéns para vocês e obrigado por esse momento da gente estar aqui conversando. Nós que somos gratos aí. Só uma correção, 100 mil pessoas, a gente interliga 100 mil casas, né? 100 mil CPFs. Se a gente pegar cada casa dessa aí, se tiver uma média de 3, 4, então... Fora aquele que antigamente você pedia um copo d'água, hoje você pede a senha do Wi-Fi, né? Então, é verdade. Então, é muito mais gente. Muito obrigado, feliz pelo bate-papo. Obrigado você pelo podcast, que bem descontraído. Valeu, meu amigo. Bom, você que nos assistiu até aqui, obrigado pela sua audiência. Mais um episódio do Podnet. Esse produto super bacana da HiNet, uma marca que você que já conhece sabe que pode confiar. Você que ainda não conhece a marca, vale a pena conhecer. Encurtando distâncias, conectando as pessoas e levando todas essas possibilidades que a gente falou para dentro da sua casa e do seu comércio. Eu sou o Matheus Boa Sorte, esse foi o nosso episódio de hoje. Até uma próxima oportunidade. Tchau!